Olá, eu sou o professor Wagner Dias e hoje nós vamos tratar da nossa videoaula Orçamento Pessoal e Familiar, Uso Racional do Dinheiro. Vamos lá? No nosso projeto Orçamento Pessoal e Familiar, Uso Racional do Dinheiro, o conteúdo programático será 1. A forma como usamos o dinheiro. 2. As armadilhas do crédito fácil. 3. Simulações de custo de empréstimos, cheque especial e rotativo do cartão. 4. Cuidados com seu dinheiro e com seu nome. 5. Dicas para não entrar no vermelho. 6. Dicas para sair do vermelho. 7. Gastar versus poupar. Item 1. A forma como usamos o dinheiro. Em estudos científicos ficou comprovado que todos nós temos dois lados do nosso cérebro. O lado da lógica e o lado da criatividade. O lado esquerdo, o lado da lógica, é aquele lado que está bastante relacionado com a parte da razão, a parte racional. Está ligado com a análise de dados, a ordenação espacial, a objetividade, números e fórmulas. Já o lado da criatividade está ligado com a visão holística, ou seja, a visão do todo. Está ligado com a intuição, com a imaginação, a aleatoriedade, subjetividade, símbolos e imagens. Então, todos nós temos esses dois lados, o lado da lógica e o lado da criatividade. O importante é que nenhum dos dois lados predomine. Claro que às vezes a gente tem o lado da razão que acaba se sobressaindo em relação ao lado da intuição, mas quando a gente pensa em dinheiro, a grande questão é, temos que usar de forma racional, ou seja, temos que usar com a lógica. Em relação ao dinheiro, nós usamos o nosso cérebro da seguinte forma. Quando usamos o lado da razão, é quando nós planejamos as nossas compras, quando nós economizamos, quando gastamos com coisas que realmente são importantes para a gente, quando comparamos preços e prazos e quando damos valor ao dinheiro. Isso é o uso racional. Já nós usamos o dinheiro com o lado da emoção quando compramos por impulso. A gente vê uma coisa e já quer comprar. Quando nós gastamos mais do que podemos. Quando gastamos com coisas supérfluas, ou seja, desnecessárias. Quando compramos sem pesquisar, sem fazer uma cotação de preço. Será que aquilo que eu estou comprando numa outra loja, andando um pouquinho mais, não é mais barato? Ou quando esquecemos o valor do dinheiro. Quanto é difícil a gente ganhar dinheiro. Item 2. As armadilhas do crédito fácil. Pessoal, observem essas figuras aqui, ó, começando do lado esquerdo, a primeira do lado esquerdo. O que a gente observa aqui em cima? Ó, nós temos uma série de cartões de crédito presas numa armadilha. Então, muitas vezes, a pessoa acha que é sinal de status, sinal de ostentação, ter muito cartão de crédito, ter vários cartões de crédito de bandeira diferente, de banco diferente. Isso é uma grande armadilha. Uma grande armadilha por quê? Você só deve ter 2 cartões de crédito se você tem 2 fontes de renda. Quando você, por exemplo, recebe o seu salário e esse salário é dividido, no 5º dia útil você ganha o salário e tem o vale, né, o adiantamento no dia 20 normalmente, você não tem 2 fontes de renda. Você tem uma fonte de renda só, dividida em 2 recebimentos. Então não faz sentido você ter 2 cartões de crédito. Então nessa figura mostra que você ter vários cartões de crédito acaba gerando uma armadilha para você. No quadro do meio, ó, você repara, a pessoa tem um monte de cartões de crédito. Então conseguiu de diversas bandeiras, né? Em princípio ela está felizona. Do lado direito, lá em cima, você já vê a pessoa tá aprisionada pelo cartão de crédito, pelas taxas que são cobradas, de repente ela atrasou, usou crédito rotativo, acaba ficando com aquilo como sendo um ônus para ela, né? Uma dívida para ela. Falando em dívida, olha do lado abaixo aqui, à esquerda. O rapaz está cheio de cartões de crédito, carregando aquele peso de ter vários cartões de crédito sem ter a fonte respectiva de renda para poder cobrir e está preso em uma bola de ferro. O que está escrito na bola de ferro? Dívida. Ele se endividou pelo cartão de crédito. Então a gente tem que evitar ao máximo essa situação. Por quê? Se está endividado para pagar o cartão de crédito, o que vai fazer? Ah, vou pedir um dinheiro emprestado. Olha o que tem aqui na figura do meio, aqui embaixo, ó. A pessoa com o empréstimo na mão e, na verdade, é uma bomba relógio que os banqueiros vão estourar na mão dela. Por quê?
empréstimo tem taxa de juros bastante grande, a gente vai ver isso daqui a pouco. Quando a pessoa toma dinheiro emprestado para pagar outra dívida, na verdade isso está virando uma bola de neve. O resultado, olha no último quadrinho, a pessoa não tem dinheiro, está com os bolsos vazios. É isso que a gente tem que tentar, ao máximo possível, evitar, tá bom? Item 3, simulações de custo de empréstimos, cheque especial e rotativo do cartão. Aqui a gente está fazendo uma simulação com base no mês de março de 2019, né, supondo que você precisasse de 10 mil reais nas diferentes modalidades que os bancos oferecem, tá bom? A primeira delas, ó, cartão de crédito, né, que a gente falou nos slides anterior, que é uma grande armadilha. Por que ele é uma grande armadilha? Porque se você tiver que parcelar uma dívida de 10 mil reais junto ao banco, a taxa de juros que você vai pagar ao ano, 178,41%. Isso ao mês, no mês de março, estava dando 8,91%. O que isso significa? Que assim, a cada 100 reais que você paga dessa dívida para o banco, você está pagando mais R$ 8,91. Então é uma taxa de juros bastante elevada. Se você tomar emprestado 10 mil para pagar, tomar 10 mil emprestado em março para pagar em abril, você vai pagar, além dos 10 mil, mais R$ 890,73 de juros. O cheque especial, aquilo que a gente falou há pouco, né? O nome cheque especial, ele é especial porque ele é especial para o banco, porque é uma excelente forma que o banco tem de extorquir ao cliente. Observe a taxa de juros do cheque especial, ó, 322,74%. É mais do que o triplo da dívida. A dívida ela é triplicada em um ano. Ao mês, isso dá 12,76%. O que significa? Cada 100 reais que você pagar de cheque especial, você está pagando mais R$ 12,76 de juros para engordar o banco. Por isso que o banco não tem prejuízo. Por isso que o banco não perde nunca. E assim, sucessivamente com as demais formas de crédito, né? Ó, crédito pessoal não consignado significa o quê? Não é descontado em folha de pagamento. Você paga 123% de juros, taxa de juros bastante elevada isso ao ano. Lá embaixo você tem, ó, na última linha, crédito consignado setor privado, ou seja, quando o desconto já é na folha de pagamento. Tá? Na última linha aí você tem 37,65%. Ao mês, isso dá 2,7%. É uma das formas mais baixas de você captar recursos, por quê? Tem um nível de segurança bastante grande do banco, porque no seu Olerite já vem descontado aquela parcela, quando a empresa em que você trabalha tem esse convênio com o banco. Da mesma forma, crédito consignado do INSS, ó, a segunda linha de baixo para cima. Quem já é aposentado já tem uma taxa de juros bastante menor, mas ainda bastante expressiva, né, de 24,7%. Ou seja, isso dá 1,66% ao mês. Se um aposentado obtiver um empréstimo de 10 mil reais junto ao banco, para pagar no mês seguinte, além dos 10 mil reais, pagaria mais R$ 185,65. Então, observem que a taxa de juros ele é um fator decisivo na hora de você tomar dinheiro emprestado. Você tem que prestar bastante atenção quanto que seu banco está cobrando de juros de você, ok? Item 4. Cuidados com seu dinheiro e com seu nome. Letra A. Mantenha seu orçamento em ordem. Controlar a forma como você utiliza o seu dinheiro é o primeiro passo para garantir saúde financeira. Mantenha seu orçamento sob controle. Então, o ideal é que você, sempre quando começar o mês, faça o controle de tudo aquilo que você gasta. Você pode fazer isso numa planilha Excel, você pode fazer isso numa caderneta, não importa a forma como você faça o controle, o importante é fazer, porque no meio financeiro existe um jargão que diz que você só consegue administrar aquilo que você controla. Se você não controla, você não administra os seus recursos. Letra B. Use o crédito de forma responsável. O crédito pode ser um grande aliado na realização dos sonhos de consumo, desde que utilizado com responsabilidade e critério. Cuidado para não assumir mais parcelas do que o seu orçamento permite. Então, muitas vezes a pessoa fica tentada a adquirir um bem, por exemplo, um tênis que custa R$ 800. Aí o lojista faz assim 10 vezes de R$ 80. Você imagina que o valor dessa parcela
baixa, cabe no seu bolso, né? E com isso você vai fazendo outras dívidas da mesma forma. Então divide em várias vezes, você tem a dívida para pagar em 10 parcelas, quase um ano. Então, em quase um ano, muita coisa pode acontecer. Você pode perder seu emprego, você pode ter algum problema de saúde que necessite de dinheiro. Então, essas dívidas que nós chamamos de longo prazo, um prazo muito dilatado, elas não são suficientes, não são adequadas. O ideal é que você faça o contrário. Você poupe, guarde o dinheiro e, se possível, pague à vista, exigindo um desconto. Letra C. Combata os gastos por impulso. Observe bem a forma como você consome. Pare e pense antes de comprar algo. Eu preciso mesmo adquirir esse produto? Tenho dinheiro suficiente para isso? Qual o impacto dessa compra no meu orçamento? Então, muitas vezes você está andando na rua e vê uma placa dizendo liquidação, tudo 50% mais barato. Será que realmente aquilo está 50% mais barato do que, por exemplo, no dia anterior? Será que não existe uma outra loja oferecendo o mesmo produto com a mesma qualidade por um preço ainda mais em conta? Então existe muita armadilha nesse sentido, né? A pessoa fica tentada porque tem aquela propaganda em letras garrafais, e a pessoa fica tentada em comprar, acaba parcelando e se endividando. Letra D. Não empreste sua conta corrente. Muitas vezes, amigos, colegas de trabalho, parentes não têm conta corrente e pedem emprestado a sua. Isso pode causar complicações em relação a riscos de origem dos recursos e, dependendo dos valores, pode chamar a atenção do banco ou das autoridades. O que acontece? Muitas vezes o parente, o amigo, o primo não tem conta corrente bancária, né? E você empresta a sua conta corrente para ele fazer um depósito, para ele receber um cheque. Tudo isso corre seu risco, né? Até do ponto de vista de imposto de renda. Porque muitas vezes você tem uma movimentação muito grande na sua conta corrente e não condiz com o salário que você recebe. Então isso acaba chamando a atenção às autoridades. Letra E. Não empreste seu cartão de crédito. Há relatos de diversos casos de pessoas que emprestaram o cartão e ficaram com a dívida, pois a pessoa não honrou o compromisso. Não adianta alegar que não foi você que fez a compra. O banco não quer nem saber. Isso é muito comum, né? Muito parecido com aquela questão anterior que a gente falou, de emprestar a conta corrente, né? Tem muita gente que não tem cartão de crédito, o banco não conseguiu obter cartão de crédito junto ao banco e pede o cartão de crédito emprestado da irmã, do irmão, do parente, do amigo, namorado, enfim. A pessoa pode ter a melhor das boas intenções, né? Ela pode comprar uma vez e ser boa pagadora, mas de repente ela pode perder o emprego, acontecer algum problema, ela deixa de pagar. O banco não vai querer saber, né? Quem fez a dívida está em nome do seu cartão e é você que é responsável por honrar o compromisso, ok? Letra F. Não dependa do limite do cheque especial. Essa questão do cheque especial a gente até já falou anteriormente, né? Porque o cheque especial, ele só é especial para o banco. Ele só deve ser usado em situações emergenciais e assim mesmo de maneira que se cubra o mais rápido possível. Pessoal, um grande problema que a gente observa é que, por exemplo, a pessoa ela tem um salário líquido, vamos supor, de R$ 2.000. E ela tem um limite junto ao banco, um cheque especial, de R$ 300. Na cabeça dela, ela pode gastar R$ 2.300. Isso não é verdade, né? Na verdade, ela só pode gastar 2.000. Esses R$ 300 que o banco lhe oferece, né? E às vezes aumenta o seu crédito sem você pedir, o banco ele quer que você utilize. Ele torce para que você utilize. Por quê? Você vai estar utilizando esse crédito, que como nós vimos é um crédito extremamente caro. Em um ano, a taxa do cheque especial passa de 300%. E o ideal para o banco é que você não pague esse cheque especial, que isso vira uma bola de neve. Aí o banco pode cobrar uma coisa que nós chamamos de juros sobre juros, juros compostos. A dívida que era pequenininha ficou enorme. Provavelmente você conhece alguém da tua família, algum amigo, parente, você soube de algum caso assim. A pessoa entrou no cheque especial, para sair dele é complicado,
porque isso acaba virando uma bola de neve. Então, o ideal é você não usar. Se precisar usar, às vezes uma emergência, que todos nós estamos sujeitos, tentar o mais rápido possível cobrir para que não haja essa incidência de juros, tá bom? Letra G. Não empreste talão de cheque. Pelos mesmos motivos que a gente falou aí do cartão de crédito, emprestar conta corrente, ó, muitas pessoas têm o nome negativado e protestado por compras que não fizeram. Elas quiseram ser solidárias, emprestaram talão de cheques e a pessoa, mesmo sem ser por má fé, deixou de pagar. Aí a dívida ficou. Então, é muito parecido com a questão anterior, nós falamos do cartão de crédito, né? Então, talão de cheque até hoje em dia é menos utilizado do que o cartão de crédito. Mas ainda assim, muitas vezes a pessoa vai lá, a loja aceita talão, aceita cheque, você vai lá, divide lá, faz em 6, 8 cheques para o amigo, para o parente, para a pessoa que pediu, né? Você, na maior da boa fé, emprestou para ela, ela não conseguiu honrar aquele compromisso, o que acontece? O cheque é protestado, seu nome é negativado e você perdeu aquilo que é extremamente importante para todos nós, que é o nome, né? O nome na praça, tá bom? Letra H. Não tire empréstimo para ninguém. Isso é uma outra coisa que muitas vezes acaba se dando mal, acaba entrando no vermelho por conta disso. Porque muitas vezes aquele amigo, familiar, ele já está sem crédito na praça, não consegue empréstimo em lugar nenhum, a não ser, por exemplo, no agiota. E pede para você tirar um empréstimo para ele. No começo ele paga a primeira, paga a segunda, quando paga, mas de repente, ó, deixou de pagar. E aí? Já viu, né? O prejuízo passa a ser seu. Então, são medidas muito simples, né? Às vezes é difícil você dizer não para um amigo, para uma namorada, uma namorada, enfim. Mas é uma responsabilidade muito grande, né, que você pode arcar com esse prejuízo, tá bom? Item 6. Dicas para sair do vermelho. O primeiro passo para sair do vermelho é fazer um diagnóstico preciso da sua situação financeira. Não tenha medo. Para se livrar das grandes dívidas, é importante saber o quão grave é o problema. Coloque no papel quanto você está devendo, há quanto tempo e para quem. Então, o importante nesse caso é você se assumir realmente como devedor. Não adianta você querer enganar a si mesmo, né? E em função disso, você colocar no papel todas as dívidas que você tem. Para quem são os credores, quanto que você tem que pagar e quando você tem que pagar. Letra B. Depois de fazer um diagnóstico financeiro, para sair do vermelho é preciso controlar os gastos e cortar aonde der. É mais fácil começar a cortar pelos gastos ligados ao estilo de vida. Leia-se itens supérfluos como TV a cabo, qual você mal assiste, assinatura de revista que ninguém lê, etc. Nesse momento, mudar os hábitos é essencial. Então, muitas vezes a pessoa está endividada, mas insiste em ter aqueles hábitos que individualmente podem não pesar, mas no todo acabam pesando. Então, pedir uma pizza no final de semana, ter a TV a cabo com canais que você não utiliza. Então, é hora de você cortar, né, os gastos que você tem. Letra C. Após organizar as finanças e mudar os hábitos, passando a controlar os gastos, veja quanto você terá disponível por mês para saldar as dívidas. De posse desse valor, entre em contato diretamente com os credores para negociar a quitação de todos os seus débitos e, se for o caso, limpar o seu nome. Não use intermediário, pois o custo vai ser maior. Então, a grande questão aqui é você fazer a negociação diretamente com quem você está devendo. Você muitas vezes pode encontrar placas na rua, né, de escritórios que atuam nessa área de intermediação entre o devedor e o credor. Lógico que eles têm um poder de persuasão, lógico que eles têm técnicas, né, de conseguir diminuir a sua dívida, de calcular os juros que são cobrados e verificar se esses juros estão extorsivos, mas ele vai cobrar de você por esse serviço que ele está prestando. Então, não há problema em você negociar diretamente com o banco, com o gerente do banco. Não tenha medo disso. Letra D. Dívidas devidamente negociadas e gastos sob controle. Agora, para sair do vermelho de vez, é importante ter força de vontade e manter-se na linha. Tentações vão surgir pelo caminho. Não ceda. Pague as contas em dia e, em hipótese alguma, atrase nenhuma das parcelas negociadas. E sempre que for possível, pague à vista e, de preferência, com desconto.
Então, a grande questão aqui é você conseguiu fazer a negociação junto ao banco e o ideal é que você se mantenha firme naquele propósito de honrar todas as parcelas. É evidente que no meio do caminho pode ter alguma intercorrência, pode surgir algum imprevisto, mas o ideal é que você continue pagando tudo à vista, né? Todas as parcelas pontualmente na data combinada e, se possível, você conseguir ainda um desconto pagando antes da data combinada, ok? Item 7, gastar versus poupar. Você provavelmente já tem ouvido falar em alguma das frases a seguir. Nós não levamos dinheiro para o caixão. O que eu tenho para poupar é tão pouco que prefiro gastar em bebida. De que adianta guardar para depois gastar com o hospital na velhice? Eu quero aproveitar enquanto sou jovem. Não tenho disciplina para poupar. Investir é muito difícil. Observe que todas essas frases, elas têm aquela função de negativar a sua possibilidade de poupar. Uma porque acha que é difícil, outra prefere gastar com coisas do dia a dia, viver aquilo que nós chamamos de viver o presente. Claro que o ideal é você viver o presente. Claro que o ideal é você se dar presentes, mas sem se esquecer que existe um futuro. Essa questão de gastar versus poupar, para tentar nos auxiliar um pouquinho nessa questão, porque o ideal é você encontrar um meio termo entre as duas coisas, entre gastar e poupar. Por conta disso, eu queria fazer um questionamento. Você já ouviu falar da regra 50, 15, 35? A regra 50, 15 e 35 ela é bastante simples. Basta você dividir a sua despesa em 3 grandes categorias e separar cada uma delas uma parcela da sua renda. 50% para os gastos essenciais, aqueles que não podem faltar, 15% para prioridades financeiras e 35% para aquelas despesas relacionadas ao seu estilo de vida. A divisão e o estabelecimento de metas facilitam na hora de controlar os gastos e ajudam a identificar que categorias são as grandes vilãs do seu orçamento pessoal. Vamos agora a um exemplo prático da regra 50, 15, 35. Vamos imaginar uma pessoa que tenha como um salário líquido, que ela receba R$2.000 por mês. Então, se a gente aplicar o percentual de 50, 15 e 35, 50% daquilo que a pessoa ganhar, ou seja, R$1.000, a metade, seriam destinados para os gastos essenciais. Comida, saúde, energia, aluguel, aquelas coisas que nós chamamos de gastos fixos, né, que aparecem todos os meses. Então seria reservado metade dos recursos para essa finalidade. 15%, ou seja, 2.000 vezes 15%, R$300. Esses R$300 seriam para as prioridades financeiras, ou seja, para pagar as dívidas, ou, não havendo dívidas, para poder poupar para comprar alguma coisa. E os outros 35% para lazer, viagens, roupas, perfumes, etc. No caso, R$2.000, 35% seria R$700. Então, aí mostra a divisão que você poderia fazer, né, considerando esses 3 tipos de gastos. Dessa forma, você mantém a maior parte dos seus recursos voltados para aqueles gastos do dia a dia, que são essenciais, os 50%. Destinaria 15% para alguma prioridade financeira, ou então, não havendo dívidas para pagar, para você, então, usaria esse recurso como uma forma de poupança, uma forma de investimento. E os outros 35%, aquilo que a gente falou, de você se presentear, né, com os seus passeios, as suas viagens, aquela cervejinha, aquele churrasco com os amigos, ok? E assim nós terminamos a nossa videoaula de hoje. Eu espero que tenha agregado para você. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato com o nosso e-mail que vai aparecer no próximo slide. Obrigado e até a próxima.